Gente, hoje o Grêmio conseguiu vencer o Novo Hamburgo em um placar apertado, mas com essa escalação que eu já vou comentar pra vocês. Cara, o Grêmio veio com o Everton, Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Marcos Rocha, Caio Paulista, Edenilson, Noriega, Roger, William, Amuso e o nosso centroavante Carlos Vinícius. Cara, foi o seguinte, o Grêmio dominou o primeiro tempo inteiro. O Grêmio não deixava o Novo Hamburgo vir atacar quase que nunca. E quando o Novo Hamburgo atacava, eles sempre desperdiçavam as chances deles. A nossa defesa foi bem segura hoje, bem confiável. E cara, teve algumas polêmicas quanto à expulsão do Noriega da partida, mas isso é mais pra frente. E então bora lá. Cara, foi o seguinte, o Grêmio foi soberano ao Novo Hamburgo o primeiro tempo inteiro. O Grêmio não deixava o Novo Hamburgo atacar, não foi o tanto que o Grêmio sempre permaneceu com a bola, não foi o tanto que nas estatísticas o Grêmio tá com 70% da posse de bola no primeiro tempo inteiro contra 30% do Novo Hamburgo. Novo Hamburgo não conseguiu criar nada mesmo. Só que também o Grêmio tava pecando muito na hora de finalizar pro gol, não tava acertando, ou eles jogavam na mão do goleiro, estavam isolando. E também, cara, o Grêmio não tava acertando na questão da marcação, tipo, de conseguir entrar dentro da área para bater, por causa da questão da marcação do Novo Hamburgo, que tava marcando muito bem o Carlos Vinícius e os outros jogadores, que eram os jogadores de ataque. E cara, por isso o Grêmio tava arriscando muito de fora da área. Não foi o tanto que teve um chute de fora da área do Amuso, que ele conseguiu isolar. Teve o chute do Aravena de fora da área também, que ele conseguiu isolar. O Grêmio tem que treinar mais chute de fora da área por causa desses chutes que o Grêmio conseguiu isolar. Então, cara, assim foi o primeiro tempo, com o Grêmio atacando e o Novo Hamburgo só se defendendo. E, cara, o Novo Hamburgo que veio pra essa partida era só pra se defender. O Novo Hamburgo só queria um empate pra levar pros pênaltis, porque sabia que não ia conseguir nada mesmo contra o Grêmio, né? Até porque o Grêmio é o Grêmio e o Novo Hamburgo é o Novo Hamburgo. Então, cara, assim acaba o primeiro tempo. E, cara, já no segundo tempo continua sendo a mesma coisa. Só até que entra o jogador da base do Grêmio, o Jefinho, que daí numa jogada que ele fez mais pra frente no segundo tempo, aconteceu o seguinte. O Jefinho cometeu a falta e daí, como o Grêmio tava com a vantagem, salvo engano, não me lembro se a vantagem foi no primeiro ou no segundo tempo que o Grêmio ganhou essa vantagem, mas como o Grêmio tava com a vantagem, ou ele queria fazer série, não me lembro, ele começou a segurar a bola e começou a sair correndo. E daí o jogador do Juventude puxou o Jefinho caiu no chão, lateral direito da base, e cara, e daí o jogador do Juventude, desculpa, eu falei Juventude antes. O jogador do Novo Hamburgo arranjou uma confusão com o time do Grêmio, empurra. O Noriega chegou dando um trombadão no outro jogador do Novo Hamburgo, e daí esse jogador caiu. O juiz deu amarelo pro esse jogador do Novo Hamburgo, que, salvo engano, o nome do cara é Amaral, e o Noriega. E, cara, é o seguinte. Eu gostei muito do desempenho defensivo do Roger, o quanto ofensivo. E, cara, tomara que eles dê um bom lateral pro futuro. Por causa que, cara, a gente tá precisando muito, o futebol tá precisando muito, futebol brasileiro, de laterais bons, de laterais craques, de novos laterais, de laterais níveis Roberto Carlos e Cafu. E tomara que o Jefinho chegue ao nível deles. Cara, depois disso, lá teve uma expulsão do Noriega, que foi o seguinte. O Noriega é muito imprudente, com já um cartão amarelo. O jogador do Novo Hamburgo vai avançando com a bola. O Noriega dá um carrinho nele e acerta a perna dele. E o Noriega recebe vermelho, que na minha opinião não foi pra tanto assim. Não deveria nem ter dado o cartão, porque chegou a pegar na bola antes, na minha percepção. Não sei se é a percepção de vocês essa também, mas na minha opinião, chegou a pegar na bola antes de ele encostar na perna. Então, pra mim, não deveria ter sido vermelho, quer dizer, vermelho não, amarelo.
E daí, cara, logo em seguida, eu vou. Isso daí já é lance do segundo tempo do Noriega. Então eu tô comentando sobre o lance do segundo tempo. É que eu não me lembro se o gol de pênalti do Carlos Vinícius foi no segundo tempo ou no primeiro. Então eu tô comentando esse gol agora no segundo. E daí, cara, foi o seguinte. O Carlos Vinícius recebe uma bola, o Carlos Vinícius vai carregando ele, recebe uma bola enfiada. E daí ele chega cara a cara dentro da área com o jogador do Novo Hamburgo, o zagueiro, que na hora que o Carlos Vinícius chuta, o jogador do Novo Hamburgo, ele meio que levanta o braço e a bola encosta na mão dele e o juiz marca pênalti. Mas antes de marcar o pênalti, ele vai olhar no VAR, que na minha percepção nem precisava olhar no VAR, só se ele estivesse muito longe do lance e nem nisso ele tava. Daí, cara, pênalti pro Grêmio, o Carlos Vinícius converte e faz 21 gols em 22 partidas. E cara, uma curiosidade, vocês sabiam que o Carlos Vinícius é o 7º jogador com a melhor média em clubes do mundo? E quem lidera é o Mbappé. Como, por exemplo, o Carlos Vinícius está na frente de vários jogadores tops. Como, por exemplo, o Cristiano Ronaldo. E, cara, na minha opinião, eles deveriam esquecer o Endrick e convocar o Carlos Vinícius. Até porque, cara, o Carlos Vinícius tá fazendo muito mais por merecer do que o Endrick. O Carlos Vinícius sempre fazendo gols em jogos decisivos ou não decisivos. Como o Endrick lá no Lyon. Eu sei que ele tá... que ele ainda tá começando a jogar lá, mas, cara, e foram poucos jogos do Endrick no Lyon, mas, cara, não foi tão pouco assim, mas foram poucos jogos. Mas o Carlos Vinícius fazendo gol em todo jogo e dando assistência. Cara, o Carlos Vinícius, em todos os jogos do Grêmio, ele teve pelo menos uma participação em gol. Por isso que, na minha opinião, o Carlos Vinícius é um 9 ideal para a seleção brasileira. E, cara, tem muita gente que diz que não quer que o Carlos Vinícius vá para a seleção brasileira para não acontecer a mesma coisa que com o Renato. Que com o Renato, quando ele chegou na seleção brasileira, ele não teve um desempenho tão bom assim. Mas, cara, eu acho que não vai acontecer isso por causa que é o seguinte, mano. Os dois jogavam em duas posições diferentes. O Renato jogava pela ponta e o Carlos Vinícius é um centroavante de área. Então é duas posições diferentes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E assim acabou o segundo tempo. Se vocês gostaram ou não, deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários, que eu tô muito curioso pra saber. Valeu e tchau!